Gente, hoje vai ter o programa do Hora do Faro aqui na TV. A gente vai acompanhar um pouco da história de quem será? Da Ana Telles, é isso mesmo. Grande emoção, programa nacional, contando a minha história. E aí tem os meus amigos mentorados aqui, os colaboradores e toda a equipe junto com a gente. Então, muito obrigada e acompanhem tudo que vai acontecer, porque vai ser bem emocionante. Boa tarde para você! Nosso Hora do Faro está no ar com uma história absolutamente inspiradora. Obrigado! Muito obrigado, gente. Hoje, no Roda da Vida, a gente vai contar a história da Ana, que é uma baiana que, infelizmente, ela não recebeu o amor dos pais como ela merecia. O pai dela não gostava dela. Meu pai ele era violento de bater na minha mãe, de ir pra cima de Ninha também. Ele batia, ele não gostava dela. Ela era rejeitada. E para dificultar ainda mais a situação dela, ela sofreu com uma tentativa de abuso dentro da própria casa. Quando ela contou isso para a mãe não acreditou nela. Quando ela falou com minha mãe que ele queria passar a mão nela, minha mãe deu um tapa na cara dela. Foi o período, eu acho que mais terrível da vida dela. Então ela decidiu fugir de casa e ir morar nas ruas de Salvador antes de completar 15 anos. Ela dormia como morador de rua, né? Bota um papelão na rua embaixo da marquisa. Ela ficava ali próxima ao lixo, com papelão por cima, para que pessoas, abusadores, não se aproximassem dela. Imagina uma menina, uma adolescente de 15 anos morando na rua. Medo, solidão, insegurança, violência, fome. A Ana enfrentou tudo isso. Essa mulher enfrentou duras provas antes de girar completamente a sua roda da vida. Prepare-se, porque agora você vai descobrir como essa incrível mulher saiu das ruas e hoje simplesmente acumula um patrimônio milionário. Como é que será que a Ana girou a roda da vida dela, hein, pessoal? Quem vai tentar descobrir junto com a gente, aqui com a nossa plateia, com você de casa, são os meus convidados maravilhosos. Dá uma olhada na potência dos meus convidados hoje. Primeiro ele, um dos atores, cantores, apresentadores, ele é tudo, um dos caras mais talentosos desse país, Thiago Abravanel. Que delícia. Obrigado, gente. Nossa colega aqui da Record e, na minha opinião, uma das maiores repórteres. Eita mulher para contar história, você fica grudado ouvindo ela contar. A grande repórter, jornalista maravilhosa, Lorena Coutinho. Obrigada, Faro. Um beijo. Que delícia. Ela que brilha no marketing, ela que já brilhou também em reality show, ela que é empresária, ela é tudo, gente, também é tudo. Sarinha Andrade aqui com a gente. E para fechar, o maior cantor desse país, com certeza. Não é à toa que o nome dele é Amado. Amado Batista aqui com a gente. Você vai cantar hoje, né, Amado? Claro, bom prazer. Ah, bom, por favor, né? Bom, gente, eu não posso começar a contar essa história sem a personagem principal, né? Então eu vou chamá-la aqui no palco, essa mulher inspiradora, que superou tantas dificuldades, tantos obstáculos antes de chegar até aqui. Ela que girou bonito a sua roda da vida e merece todos os nossos aplausos. Vem pra cá, Ana Telles! Pode chegar! Olha que linda que ela é, dá uma olhada. Que prazer! Olha que linda, gente, que ela é. Ana, bem-vinda ao nosso programa. Quero dizer que é uma honra, é um prazer poder contar a sua história. Você imaginou que você ia chegar tão longe assim? Rodrigo, eu nunca imaginei, porque quando a gente ativa a sobrevivência, a gente não tem esperança e poucamente a gente tem fé. Então, estar aqui é viver um milagre e, com certeza, poder contribuir com a vida de outras pessoas com a minha história. Bora começar o nosso game, porque Thiago Abravanel e Lorena, vocês vão formar uma dupla, tá? Sarinha Andrade e Amado Batista vão formar a outra dupla.
Então eu quero que os meus convidados, você de casa, todo mundo, vamos prestar atenção, vamos ficar de olho nas 10 profissões que vão aparecer agora no nosso telão. Entre elas está a verdadeira profissão da Ana. Então, bota na tela o nosso telão, olha aí, ó. Olha as profissões, galera. Agente de modelos, artista plástica, cirurgia plástica, editora de moda, empresária sustentável, empresária internacional, empresária da música, engenheira química, psicóloga e presidente de ONG. A partir de agora, os meus convidados, você de casa, vocês vão conhecer a história dessa grande mulher, uma história de sucesso. E quem vai contar cada detalhe pra gente são os amigos, familiares, as pessoas que viram de perto a transformação que Deus fez na vida dessa menina. Tá preparada para tudo? Para revisitar tudo isso? Preparada e já emocionada. Bora começar? Bora começar. Bom, gente, quem vê essa mulher linda assim, não imagina o tanto de dificuldade que ela já enfrentou. O nosso repórter Humberto, ele foi conhecer de perto o passado da Ana. Se prepara porque essa história é inacreditável. Roda o VT. Mulher nordestina negra. A origem de Ana é parecida com a de milhões de brasileiros. E muitos vão se identificar com essa história. História que não começou exatamente aqui, não. Ela nasceu em Salvador, a capital. Passou maus momentos lá. Mas o comecinho de tudo foi aqui na zona rural. Estamos no distrito de Maria Quitéria, Feira de Santana, Bahia. A vida daqui era tempo de seca, tempo de muita dificuldade. Era uma infância muito difícil. Pobre, mas sempre alegre. Que ela pegava um cabo de vassoura e ficava cantando com aquela tem uma voz muito bonita. Mas ela sempre teve aquele brilho próprio de uma criança. Mesmo com toda a dificuldade, ela ainda era alegre. Ana passou os primeiros anos de vida numa casa como essa, na zona rural, no meio da roça mesmo, com todos os afazeres que tem quem vive no interior. Aqui era a casa dos avós e ela cresceu ao som do pilão que a avó dela batia dia e noite na fabricação de farinha. Os avós não queriam que as crianças tivessem o mesmo destino, que trabalhassem com serviço pesado o resto da vida. Por isso, eles se preocupavam muito com a educação. Não é à toa que a única escola de educação infantil que tinha em toda a região ficava no quintal dos avós e levava o nome do avô de Ana, Dionísio Teles Santos. Era escola municipal, dentro de casa. Eram muitos alunos. Então aquela sala não dava para tantos alunos. Aí colocava metade dos alunos no quintal de casa. E todo mundo aprendeu. Enquanto a vovó era viva e todos moravam aqui na roça, existia amor e paz. Mas assim que ela morreu, aí já é outra história. A avó cuidava muito de Ana Teles, principalmente de Ana Teles. Fazia sacrifício. O povo não se cuidava, não ia ao médico. Foi quando ela foi no médico, aí não tinha mais jeito. A doença passou. Câncer na vesícula. Com a morte da avó, a família se mudou da zona rural aqui para Salvador. A primeira parada, bairro Uruguai. Mas foi aqui na capital baiana que a vida mostrou para Ana que não estava de brincadeira, não. O álcool tornou o pai dela um agressor. E as brigas eram cada vez mais constantes e cada vez mais violentas. Minha mãe, ela passou um tempo que bebia demais, ela bebia muito. Tinha violência também. Meu pai, ele era violento de bater na minha mãe, de ir pra cima de Ninha também. Ele batia, ele não gostava dela. Ela tinha que cuidar de mim e dos meus outros 2 irmãos. Então ela não teve infância, ela teve que assumir um papel de adulto muito nova. Já tinha, desde criança, aquele coisa de sofredora. Então ela sempre tentava proteger mais a gente do que a si mesmo. Briga de agarramento, xingamento, essas coisas. Ela tentava proteger a gente porque era muito violento. Quando ela não coisava, ela tentava tirar a gente de dentro de casa e pior ficava quando os 2 bebiam. Não gosto de lembrar.
Eu não gosto de lembrar do passado. Era muito violento e machucava muito ela. E ela pra mim, tipo assim, ó, ela pra mim é uma mãe, ela me criou. Então machuca muito saber de ter que lembrar isso. De noite era o medo das brigas que dominava e de dia era o estômago que doía de fome. Por isso a escola era importante nessa época. Além de garantir os estudos, uma coisa era certa. Aqui, Ana e os irmãozinhos teriam alimentação. Já do lado de fora, não se sabe. Chegou a faltar tudo. Muita fome, muita necessidade, muita falta de alimento, né? No tempo de verão, eu ia para casa deles e eu via que era uma vida muito difícil. E eles sofriam por isso, principalmente por não ter o alimento mesmo, a comida, o café, o almoço. Tinha vezes que ela não tinha sandália para calçar. Ana tinha fome e toda a família também, mas era uma fome de viver. E a busca por melhores condições de vida trouxe todo mundo para cá, para o bairro Castelo Branco, ainda em Salvador. Um pouco mais distante, é verdade, mas esse lugar significa sair do aluguel, numa casa emprestada por uma tia. Era um quarto, uma sala que era sala e cozinha e um banheiro. E a casa, quando chovia, molhava muito. Então foi uma fase muito difícil. Uma fase que hoje eu agradeço muito a ela por ela ter enfrentado, ela não ter desistido dos irmãos dela. De lá pra cá, muita coisa mudou aqui no Castelo Branco, menos essa escadaria. São 365 degraus, exatamente. E quem contou? A própria Ana. Porque ela sabia que se quisesse vencer a ladeira, tinha que ser um degrau de cada vez. E assim é a vida, assim ela fez na vida dela. E sabe como ela encarava essa ladeira? Todo dia, mais de uma vez? Cantando. Então, ela subia, descia e sempre com a gente. A prioridade sempre dela foi os irmãos delas pequenos. Ia lá, ela ficava brincando e cantando, e o pai brigando com ela. Passe para dentro de casa, você sabe quando eu lhe pego, eu não aliso. Eu disse a ele assim, a menina é prisioneira para ficar dentro de casa, não pode nem brincar, deixa a menina brincar. Ele sufocava, ele não deixava ninguém se meter na criação, ele não admitia que a gente se metesse na criação com ela. Ela parecia mais com o lado da família da mãe dela. Ela tinha poucos traços da família do pai. E esse é só o começo da história. O que era mais difícil, Ana? A fome ou ver o que o seu pai fazia com a tua mãe e com a tua família? Além da solidão e meio as pessoas que a gente amava, que era o meu pai e minha mãe, e viver nessa solidão de não ter o amor deles. Eu não lembro na minha infância de ouvir "eu te amo" e de me colocar no lugar de adulta, mesmo sendo uma criança. As minhas bonecas eram crianças de verdade. E naquele momento eu não pensava em mim, eu só pensava em defender minha mãe, então muitas vezes eu apanhava no lugar dela. No meio disso tudo, você sonhava? Não. Você tinha algum sonho? Nesse momento eu só ativava a sobrevivência e normalizava o sofrimento. Eu normalizava. Eu achava que eu nasci para sofrer. Mas não, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque para onde essa história vai, vocês vão ver. Vocês vão ver. Agora, o Thiago Bravanel, você percebeu que falou muito de canto, que ela cantava? Você pegou essa dica, não? Catei essa dica aí. Não sei se ela é muito óbvia, mas eu catei. Será que é cantora? Alguma coisa, né? Agente musical? Muito não sei óbvio, se é muito né? óbvio, mas foi um dos indícios. Boa. Sarinha, qual é a sensação, assim, de começar a ouvir essa história?
A gente escutar a família assim falando, né? Nossa, chega a me dar um negócio no estômago, assim. Mas, enfim, também catei as dicas ali também. Com certeza, eu acredito que é algo aí da área dessa vida pública, que ou ela pode gerenciar alguém, alguma coisa do tipo. Acho que ela tá envolvida em alguma coisa desse tipo, assim. Amado, você já fez um monte de coisa na vida, né? Fala aí, Sim, a gente já contou essa história. Antes de ser cantor, o que você já fez? Vai, só pra gente relembrar. Pô, eu sou filho de lavradores. Fui lavrador puxando o cabo da enxada até 14 para 15 anos. Eu fui catador de papel, fui faxineiro, fiz um monte de coisa para chegar. Catou papel, foi faxineiro, trabalhou... Lembra que você também trabalhou na costura, não foi? Na camisaria, eu pregava botão, fazia casinho do botão na camisa, essas coisas todas. E depois me deu um tique na cabeça para montar uma loja. Eu queria trabalhar numa loja de discos e não consegui emprego na loja de discos. Eu resolvi vender minhas férias, pegar o 13º e alugar uma sala numa rodoviária e botar uma loja de discos. E essa loja, com o tempo, se tornaram 4 lojas. Virei um microempresário. Aí, e depois lançou o próprio disco e virou um dos maiores cantores desse país, nosso amado Batista. Todo mundo, gente, Obrigado. todo mundo tem uma história de luta, não tem jeito. Mas, meus queridos convidados, chegou a hora de vocês começarem a definir as profissões do painel, tá? Então, bora de para ou ímpar aí pra começar? Vamos ver quem começa? Faz um para ou ímpar aí, vai, as duas meninas, vai. Quem ganhou? Ganhei. Sara Andrade. Então é o seguinte, uma primeira profissão pra colocar ali na coluna de vocês. O que vocês escolhem? E aí, hein? O que a gente coloca? Tem uma que para mim é muito óbvia, não sei se realmente é. Empresária musical. Então é isso. Vamos começar para empresária da música. Empresária da música? É isso. Pode colocar então empresária da música pro Amado e pra Sara. E agora, Thiago e Lorena, vocês vão jogar agora. Qual é a profissão que vocês escolhem? Editora de moda. Editora de moda. Muito bem, pode colocar então editora de moda, a primeira profissão escolhida pelo Thiago Abravanel e pela Lorena. Vem cá, Aninha, porque a gente vai continuar contando essa história agora. Outra dor que a Ana sofria era silenciosa. Ela falou da rejeição pelos pais, pelos amigos da escola. Olha a continuação dessa história. Vamos ver. Dia 2 de outubro, aniversário de Ana. Nessa data ela só tinha 2 certezas. Não teria festa nem presente. Quando era aniversário dela, ninguém nunca fez nada, ninguém nunca fez um bolo, cantava parabéns. O pai dela não gostava dela, realmente não gostava. Porque meu pai tinha muita diferença entre os filhos. Uns eles davam carinho, outros ele batia. Antigamente, as mães não conversavam com os filhos. As mães faziam o quê? Batia, que era mais fácil. Ela era rejeitada. Eu acho que pela cor, pelos filhos dele, todos se pareciam um com o outro e só ela não. E eu sei que muitas vezes a mãe falava assim, tomara que você seja atropelada na rua e não volte. Depois das brigas, era em Ana que os adultos descontavam a raiva. Mas também tinha os momentos de paz. E nesses momentos, a mãe tentava cuidar do cabelo da filha. Só que, como Dona Jó não tinha conhecimento e também não sabia ler o rótulo dos produtos, acontecia o pior. Ela acabava estragando todo o cabelo de Ana. Minha mãe tentava usar ferro, que é aquele que esquentava no fogo a gás ou no fogo a lenha e passava no cabelo. Tentava dar alisante para tentar alisar o cabelo dela, mas dava corte químico, caía. Ela ficava triste, porque muitas vezes ela botava lenço no cabelo para poder não aparecer, fazia aquelas popinhas no cabelo para poder tentar esconder o que tinha acontecido no cabelo dela. Hoje os tempos são outros, mas na época da adolescência de Ana, a visão de cor, raça era mais complicada e Ana sofria por isso. Ela participava de um grupo de dança de valsa na comunidade, mas acreditem, só por causa do cabelo, ela ficava no fundo do grupo, era escondida da plateia. O grupo de valsa é um grupo de dança que tinha na escola, que fazia apresentações, só que o pessoal só botava ela pro fundo, mesmo ela sendo a melhor dançarina que tinha na escola, só botava no fundo por causa da aparência. Ela achava excluída pelo simples fato de que ela não entrava naquele padrão das meninas que sentavam na frente da sala, por o cabelo dela ser crespo. Um dia, ela conheceu uma vizinha que fazia um trabalho totalmente diferente e novo e resolveu aprender. Ela ficava o dia inteiro na casa dessa vizinha. Mas quando descia essas escadas a caminho de casa, ao invés de um muito obrigado, Ana encontrava castigo.
Ela ia para lá para casa até que eu matava a fome dela. Mas é como eu falo, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E ela ficava muito lá em casa para poder se alimentar. Ela ia na casa da vizinha aprender artesanato, aprender a fazer algumas coisas para poder vender, para tentar trazer dinheiro para dentro de casa. Se ela não chegasse na hora marcada, minha mãe batia. Ou quando não foi isso, tem uma vez que ela estava com dinheiro na mão, chegou no meio da escada, ela foi roubada e minha mãe disse que foi mentira. Onde ela ia, ela sempre carregava os irmãos dela com ela. E estava sempre cuidando deles. Dava banho, comida, lavava a roupa da gente, limpava a casa, ajudava nas tarefas de casa, ela sempre fez tudo. E mesmo assim, ainda apanhava. Quando os pais de Ana se separaram, a mãe dela se envolveu com outro homem, um estranho dentro de casa que viu naquela adolescente indefesa uma presa fácil. E segundo Ana, ele tentou abusar dela. Foi o período, eu acho que mais terrível da vida dela, que foi quando ele tentou abusar dela. Quando ela contou isso para a mãe não acreditou nela. Quando ela falou com minha mãe que ele queria passar a mão nela, minha mãe deu um tapa na cara dela. Além de tudo que você vivia, você teve que conviver com abuso. Meu pai e minha mãe se separaram, então nesse tempo a gente, como criança, até ficou feliz porque pararam as brigas, mas aí veio a maior dificuldade porque meu pai trazia comida para dentro de casa. E minha mãe começou a se envolver com uma pessoa. Eu estava dormindo, essa pessoa mexeu em mim à noite, graças a Deus não conseguiu fazer o ato. Eu acordei, esperei ele trabalhar, contei para minha mãe, ela deu um tapa na minha cara e disse que eu era mentirosa. A sua mãe não acreditou? Não. Porque eu acredito que naquela época, pelo fato dela sofrer tanta dificuldade e normalizar esse tipo de ato que ela também sofreu, ela pensava, ele traz comida pra gente, então... E quando você ficava com fome, você ia para casa da vizinha? Isso. Para poder comer? Eu ia para casa da vizinha, né? Na tentativa de ajudar a arrumar uma roupa, lavar roupa, arrumar a casa, fazer as coisas, só para dar a hora do almoço. Porque quando chegava a hora do almoço, ela perguntava, Veninha, que elas me chamavam na época, venha comer. Eu falava, tia, eu tenho que ir para casa, que minha mãe está me esperando. Você pode botar na vasilha para eu levar? Aí eu levava e dava comida para os meus irmãos. E Ana, como foi conviver com o preconceito tão cedo? Essa história de que te colocavam no fundo da apresentação por causa do seu cabelo, ou ouvir da sua mãe aquilo, né? Como era para você ouvir isso, uma criança? A gente sempre se culpa, porque naquela época eu não tinha consciência que era por causa somente disso. Então eu normalizava aquilo. E eu costumo dizer que o racismo é o crime perfeito, porque só a vítima consegue reconhecer. E as pessoas naturalizam que tem que te tratar de forma diferente. Então, como uma criança, eu normalizava aquilo e mendigava um pouco de atenção que existia naquele lugar. E que você não tinha dentro da sua própria casa. Você falou que você era excluída. Dentro da minha casa. Meu pai deixava muito claro, né, entre os 4 irmãos por parte de pai e mãe e os 7, que eu era a filha que ele menos gostava. Ele deixava isso bem claro. Tiagão, você imagina isso, cara? Você passar isso dentro da tua própria família, cara? Eu fico, de verdade, muito sentido por ser um homem branco e imaginar que eu não poderia passar nem por 10% do que você já passou, só pelo fato de você ter a pele preta. Isso é inacreditável, isso é inaceitável. Então, parabéns pela sua coragem. Que coragem, viu? Antes de mais nada, é importante deixar claro, olhando para você, o seu limite é o céu. Voe cada vez mais alto.